de redenção, o Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesí, pelo sangue de Jesus, o Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, amado bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz seu mal e oferece graça no Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesí, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, o Calvário. Número 292. 292. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo, o que limpa o coração. Só o sangue de Jesus Cristo, qual poder real que limpa todo mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo fez resgate eficaz. Só o sangue de Jesus Cristo deu-nos santidade e paz. Só o sangue de Jesus Cristo, qual poder real que limpa todo mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo sempre pode me curar. Só o sangue de Jesus Cristo e do mal me libertar. Só o sangue de Jesus Cristo, qual poder real que limpa todo mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo, lá no céu eu vou cantar. Só o sangue de Jesus Cristo deu-me graça para entrar. Só o sangue de Jesus Cristo, qual poder
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler Atos capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 13. Atos 4, do verso 1 ao versículo de número 13. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus, né? Nós vamos fazer uma oração pela vida da irmã Luísa, né? Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Atos capítulo de número 4, do verso 1 ao versículo de número 13. Bendito seja o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nós colocamos, Pai, nessa oportunidade, Senhor, a vida, Pai, da Tua serva, Senhor, em Tuas mãos. O Senhor, meu Deus, é a dar saúde, meu Deus, para a Tua filha. E neste momento, meu Deus do céu, nós repreendemos, ó Deus, todo o mal, Senhor, meu Deus, e toda enfermidade, Senhor, contra a vida e a saúde, Senhor, da Tua filha. O Senhor venha tocar, Senhor, no seu corpo físico, Pai. Meu Deus, tocar com poder, Pai, na sua saúde e na autoridade, Deus amado, e no poder do nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos por ela, Senhor da glória. Deus, para que todo mal, Senhor Jesus, para que toda enfermidade seja repreendida, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, todo mal e toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, sai, Deus, e que ela seja tocada, curada, Jesus, para a Tua glória te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, enquanto o texto sagrado, né? Atos 4, verso 1 ao versículo de número 13. Estamos na nossa sequência de ensinamento falando sobre o crescimento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos abordando dois pontos principais, que é a pregação, onde nós precisamos testemunhar, falar do nosso Senhor Jesus. Abordamos também o ensino bíblico, né, para as nossas vidas e para a vida dessas pessoas que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, para que elas possam se integrar no corpo de Cristo, né, que é a sua igreja. Atos 4, verso 1 ao verso 13. Pedro e João perante Sinédrio, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Verso 2. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Visto que
que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Verso 13: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem lepra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, né? Oremos a Deus. Senhor, essa oportunidade, Deus, nós queremos, Pai, te agradecer pela tua palavra, Deus, que nós acabamos, Pai, de fazer a leitura nesta noite. Nos concede entendimento, compreensão, Pai, meu Deus, da tua palavra, Senhor, e que possamos, ó Deus, guardá-la, Senhor, em nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a ouvir, te ensina a entender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja e quer para nós, Senhor, para que nós possamos entender a tua vontade, pois ela é boa, perfeita, Senhor, e agradável, e possamos, Pai, te seguir e te servir, Pai. Meu Deus, em novidade de vida, ó Deus, repreende todo mal. Deus amado, nos orienta, nos ajuda a entender, a compreender, Senhor, as verdades da tua palavra. Meu Deus, repreende aquilo que não vem da tua santidade e nos abençoe, Deus, em tua graça, e no nome poderoso de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa sequência de ensino que nós estamos falando, né, sobre o crescimento da igreja, e esse crescimento tanto em números, né, quanto em qualidade. E estamos falando sobre a igreja multiplicadora, né, a frutificação pelo método bíblico. Nós vamos utilizar como base, né, para que nós possamos dar continuidade a esse tema, o texto aqui de Atos, capítulo de número 4, do verso 1 ao versículo de número 13, né? Nós ainda estamos falando ali da descida do Espírito Santo, né, aqui no livro de Atos, capítulo 4. Nós ainda estamos vendo aqui resultado, né, da descida do Espírito Santo na vida dos apóstolos, nosso Senhor Jesus, né? E como nós observamos, como nós já temos falado, uma coisa que os discípulos de Jesus fizeram muito bem foi cumprir o ID do nosso Senhor Jesus. Nós observamos que eles entenderam muito bem, né, a responsabilidade que estava sobre eles, e eles cumpriram essa missão com dedicação, com fidelidade. Eles se esforçaram para pregar, né? Eles buscaram a presença de Deus em oração, para que tivessem poder, para que tivessem autoridade para enfrentar os desafios da evangelização. E nós observamos também que eles eram pessoas que eram dedicadas com a doutrina bíblica, em passar aquilo que Jesus havia falado, que Jesus havia ensinado para eles. Então, nós vemos uma igreja bem simples, uma igreja que está no seu processo de nascimento, no seu processo de crescimento. É uma igreja muito simples, mas é uma igreja que está caminhando de acordo com a vontade do Senhor, e uma igreja que está crescendo, como nós observamos, de uma forma extraordinária, né? De uma forma especial. Os amados
leio novamente Atos capítulo de número 2, versículo de número 2, Atos capítulo 2, versículo de número 42 ao versículo de número 47, né? Vamos só recapitular esse texto bíblico, porque ele tem muito a ver diante daquilo que nós estamos estudando sobre o crescimento e desenvolvimento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa ousadia, ela é fundamental, porque na evangelização, levar o ID de Jesus, quando nós saímos para evangelizar, quando nós saímos para pregar, nós não estamos no ambiente da igreja. O ambiente da igreja, ele é muito favorável, vamos dizer assim, quando chega a questão de você falar de Jesus, é muito favorável. Nós aqui geralmente estamos em constante oração. Ali na frente da igreja tem porteiro, tem um grupo de intercessão aqui, então é muito favorável. Mas quando você vai pregar, você sai, nós não estaremos em ambiente que é favorável à pregação do Evangelho. Nós vamos enfrentar pessoas, né, com ideologias diferentes, nós vamos encontrar resistência à pregação da palavra. Talvez nós não vamos encontrar boa recepção, nós vamos encontrar pessoas que vão nos questionar, nos confrontar, e principalmente nós vamos enfrentar de maneira direta as forças do mal, as forças de Satanás. Uma coisa importante, que é muito bom nosso preparamento antes de ir, é exatamente os desafios que o campo nos apresenta no processo de evangelização. A gente vai ver uma coisa interessante. Nós vamos observar também algo que eu quero mostrar para a igreja, é exatamente a autoridade que Jesus delega para os discípulos e para a igreja, para antes que eles fossem anunciar a palavra, né? Nós vamos ver aqui, vamos ver se é Mateus 10, vamos ver se é Mateus 10, né? Outra pessoa pode ler o texto aí de Atos capítulo de número 3, ou perdão, 2, né, verso 42 em diante. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam aos apóstolos. Eles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartia com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão de casa, uniam junto com a alegria e firmeza do coração, louvando a Deus, fazendo a graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam se salvado. Então, como nós estudamos sobre muitos pontos, né, a gente observa aqui a base para que haja o que houve aqui na igreja primitiva. Nós observamos que a Bíblia diz que um ponto importante aqui foi a perseverança deles na doutrina bíblica, né? Então diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas nós observamos uma igreja que tinha doutrina, tinha uma igreja muito simples, mas uma igreja que tinha doutrina, e não tinha qualquer doutrina. Uma igreja que estava firmada e embasada na doutrina que Jesus repassou para os apóstolos, e que essa igreja que está nascendo dos apóstolos, eles tinham compromisso e fidelidade com esse ensino bíblico que foi transmitido pelo nosso Senhor Jesus. Então a igreja tinha comunhão, e essa comunhão que a igreja tinha, ela era manifestada em relação às necessidades que as outras pessoas tinham, como nós observamos aqui dentro da palavra do Senhor. Então, eles estavam juntos no templo, buscando a Deus e adorando ao Senhor, e consequentemente algo que nós desejamos
E como nós falamos para a igreja, algo que Deus quer que haja esse crescimento. E nós vamos observar que a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele vai dar um crescimento para a sua congregação, porque Ele vai acrescentar na igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Então, é muito importante nossa obediência e dedicação diante dos princípios do Senhor, para que esse crescimento possa acontecer. Então, eles evangelizavam, eles saíam, eles pregavam, e eles utilizaram o poder que foi derramado ali em Pentecoste, quando o Espírito Santo desce em Atos 2. Uma das grandes motivações que a igreja primitiva, que os apóstolos, não era somente os apóstolos, tinha outras pessoas lá, como nós vamos observar na palavra de Deus. Nós observamos que eles saíram para pregar, Pedro, ele se levanta com toda a autoridade, ele começa a anunciar, ele começa a falar do nosso Senhor Jesus. Então, um dos objetivos ali, dos objetivos do derramamento do poder do Espírito Santo, foi exatamente a evangelização dos povos e das nações, Nesse sentido, quase todas as igrejas são unânimes nessa interpretação. Igreja Batista, Igreja Adventista, Igreja Presbiteriana, tradicional ou não, elas são unânimes em dizer que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, uma das principais causas dele foi que a igreja tivesse capacidade e condição de pregar o Evangelho diante das barreiras que estavam diante dela, que era muito grande. Ela só podia avançar e ter essa explosão dessa forma diante dos desafios que eram gigantescos, por essa capacitação do Espírito Santo de Deus, E é um princípio importante que eu quero mostrar para a igreja aí em Mateus 10, onde Jesus ele chama os discípulos dele, Chamando os seus 12 discípulos. Então Jesus ele vai chamar os seus 12 discípulos. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Isso, pode. Ora, o nome dos 12 apóstolos este: o primeiro Simão, chamado de Pedro, André seu irmão, Tiago e Zebedeu e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, Tiago e Alfeu, Lebeu, aquele Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote, que deu trair. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou. Então, Jesus envia os 12 discípulos. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso, Então, nós vamos observar que Jesus, ele manda que eles pregassem, Aí tinha algumas restrições que ele diz aí, mas ele manda que eles pregassem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma coisa importante que eu quero aí mostrar para a igreja é que mesmo que Jesus ele ensinasse os discípulos dele, ele ensinou eles, ele discipulou eles, mas eles não podiam ser enviados para o campo para pregar sem que eles dessem autoridade para eles, Então temos o conhecimento bíblico, tem o conhecimento doutrinário, A pessoa teve encontro com Jesus, ele teve encontro com Jesus, mas a obra de sair de pregar é muito desafiadora. Então eles precisavam de autoridade, e Jesus não os mandou sem que desse autoridade para eles. Então ele chama eles, ele dá autoridade para que eles repreendessem os demônios, para que eles curassem aqueles que tivessem doente. Então é importante, como a gente sempre diz, e geralmente nós estamos aqui orando e buscando para que Deus nos dê autoridade, capacidade, para que
que nós possamos sair pregar a palavra do Senhor, né? Nós sabemos os desafios que são. Quem é acostumado a evangelizar, sai em grupo de evangelização, a gente sabe como é desafiador. A gente pode encontrar pessoas com várias ideologias, pessoas que têm problemas espirituais, no sentido que talvez ele possa até mesmo ali estar em estado de possessão maligna, e na autoridade do nome de Jesus, nós iremos orar por essas pessoas. Nós precisamos orar por elas, para que elas sejam libertas. Então é importante, Jesus já nos deu essa autoridade, nós precisamos tomar posse dela, através de uma vida de oração, de jejum e de busca diante do nosso Deus, para que nós possamos levar o ID do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos de ousadia, né? Nós precisamos de poder, precisamos de autoridade e precisamos de ousadia, porque senão a pessoa fica intimidada, a pessoa fica amedrontada e ele fica com medo, né? Nesse evangelismo agora, a gente viu muito dos irmãos falando dos desafios que tiveram, que encontraram. Então nós precisamos de ousadia por causa disso. Tem pessoas que vão nos confrontar, né? Talvez tem pessoas que vão até ser delicados conosco, e a gente precisa ter autoridade, precisa ter firmeza. Talvez tenha pessoas que vão nos questionar até a respeito daquilo que você está pregando para ela. Nós vamos encontrar pessoas de todas as formas, e nesse sentido, mesmo que haja esses desafios, mas a evangelização ela é importante. Por que ela é importante? Porque essas pessoas que nós vamos encontrar, nós vamos pregar para essas pessoas e mostrar a verdade para elas, né? Nós vamos mostrar que as ideologias delas não são bem assim como elas estão pensando, e nós vamos mostrar realmente as doutrinas bíblicas, para que essas pessoas sejam livres e sejam libertas pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Então nós vamos observar que foram desafios enfrentados aqui pelos apóstolos, né, por Pedro e por João, quando eles estavam pregando a palavra de Deus. E o desafio que eles encontraram foi grande, né, porque talvez nós é como uma pessoa, já imaginou, né? Eles encontraram o desafio com o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal do Judeu. Ali nós não estamos falando com pessoas qualquer, a gente está falando com o Sinédrio. Eram só peritos na lei, eram 71, né, 72 cadeiras que tinham, né, das autoridades ali do Sinédrio, que julgavam as causas ali. Então, e eles chamaram os apóstolos diante deles, para que eles dessem explicação daquilo que eles estavam pregando. Eles enfrentaram com coragem. Aquelas pessoas não acreditavam no nosso Senhor Jesus, e eram grandes peritos na lei. Eles não se amedrontaram. A gente observa que Pedro mesmo não se amedrontou. Então eles falaram da fé deles. E é até uma questão importante, que de certa forma era até uma oportunidade para eles falarem de Jesus para essas pessoas. E eles não se amedrontaram, por mais que eles chamaram ele, né? De certa forma eles estavam até chamando eles para eles pregarem. Eles pregaram mesmo, né? Rapaz, mas que rapazinhos ousados. Dentro de nós eles iam falar essas coisas tudinho, que inclusive eles vão falar isso aqui no texto bíblico, né? Diante do Supremo Tribunal do Judeu, ainda tem coragem, homens idosos, né? Tem coragem de vir falar com essa coragem todinha, essa ousadia todinha, idosos desses, né? Eles são tão pequenos, que eles pensam que são para vir falar com toda essa coragem de Jesus, mas a ousadia que o Senhor nos dá para pregar o Evangelho, né? Porque não é qualquer mensagem. Então eles foram com coragem para falar a palavra do Senhor diante das autoridades, né? Ali diz que estava Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre,
todos quanto haviam da linhagem dos sumos sacerdotes estavam ali. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, anciões de Israel, visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse aqui, este estação diante de vocês. Olha só a ousadia, do nosso irmão Pedro, a ousadia dele. Vocês estão nos interrogando e acho lindo que ele vai abordar a doutrina bíblica. Ele vai dizer: foi Jesus que curou esse homem. Vocês estão nos interrogando, mas foi Jesus que curou ele. Sabe o que é Jesus? Aquele que vocês crucificaram. E aí eles ficam, aí eles ficam irritados com Pedro, com os apóstolos do Senhor Jesus. E o homem que vocês crucificaram, foi no nome dele, através do poder dele, que esse homem foi curado. E vocês estão nos interrogando, E aí ele começa a dizer que Jesus Cristo Nazareno, que ele diz que vocês crucificaram ele, mas Deus o ressuscitou dos mortos, E ele começa a falar sobre as doutrinas pilares da fé cristã, sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou a Jesus Cristo, e é por esse Cristo estar vivo, foi por esse Cristo ter ressuscitado, que nós estamos pregando como testemunha dele, e é por ele ter ressuscitado que ele nos deu essa autoridade, e através do poder desse Cristo ressuscitado é que esse homem foi curado diante de todos vocês. Ou seja, ele tem poder de verdade. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e os sinais dele estão aí acontecendo para mostrar que verdadeiramente ele é o Cristo, ele ressuscitou e ele está vivo para todo sempre, Eu acho aqui até interessante essa questão de Pedro, porque ele pega um milagre que foi realizado e apresenta a doutrina, Ele vai trazer a doutrina aqui, que é a respeito de Jesus e da ressurreição. Ele vai dizer: Jesus é a base, Jesus é aquele que faz o milagre. Isso aqui é muito importante, porque Jesus está acima de qualquer religião. Basta que nós pregamos, as bases que são principais da doutrina cristã para falar a respeito de Jesus de Nazaré. E aí, ele vai dizer que nós vamos salvar o Senhor. O versículo 13 é interessante. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e todos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha que coisa interessante, Então, quando eles começaram, eles não se intimidaram diante daquela situação, daquelas autoridades que estavam diante deles. Por quê? Porque eles estavam embaixo da autoridade do Espírito Santo. Eles estavam sob o poder do Espírito Santo de Deus. E eles estavam ali encarando: venha o que vier, viesse o que vier, viesse a autoridade que fosse, poderia ser letrado ou não. O que eles estão dizendo? Que eles estavam impressionados com Pedro e João, porque eles não fizeram parte das universidades de Jerusalém, não eram homens formados nas grandes universidades, mas eles tinham um grande conhecimento a respeito do nosso Senhor Jesus, uma grande ousadia, um grande conhecimento da lei de Deus. E eles se maravilharam, pela ousadia que eles tinham e pelo conhecimento da Escritura Sagrada, ou seja, eles foram bem ensinados pelo nosso Senhor Jesus. Porque o Espírito de Deus, ele não está, vamos dizer assim,
Ele não está criando nova doutrina na mente dos apóstolos. Eles estão usando aquilo que eles aprenderam de Jesus. Não somente o que eles aprenderam de Jesus, né? Mas a confirmação do que eles aprenderam. Porque Jesus falou que ressuscitaria. Jesus falou que apareceria para eles. E Jesus ressuscitou. E eles viram. Então, como a gente falou para a igreja, eles não somente estão pregando aquilo que Jesus havia ensinado para eles, mas eles estão pregando aquilo que eles viram Jesus fazer. Porque Jesus ressuscitou, dizendo, ele ressuscitou. Jesus disse para ele que ressuscitaria, e Jesus ressuscitou. E eles estão mostrando para aquelas pessoas ali acerca do milagre da ressurreição, e falando muito bem da lei de Deus, o cumprimento da lei do Senhor, né, do Antigo Testamento, que apontava para a obra do Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E eles, pela fala deles, pelo testemunho deles, eles perceberam, e realmente o texto diz aqui, né, que eles tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles eram discípulos do nosso Senhor Jesus de verdade. O que demonstrava isso? Sua palavra, sua convicção, sua certeza, né? Demonstrava que eles eram testemunha do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Uma das questões que os historiadores às vezes eles utilizam para falar sobre a evidência da existência de Jesus era a convicção que eles tinham a respeito dele. Muitos dizem e falam que é muito difícil você morrer simplesmente por uma ideia filosófica que você sabe que não é verdade. Então, a igreja primitiva, os apóstolos, sabiam que Jesus era verdadeiro, por isso eles eram capazes de morrer por ele, porque não era simplesmente uma ideia qualquer. Eles sabiam que aquilo que eles falavam era a plena verdade. Para a nossa geração, mesmo que nós não vivemos no tempo dos apóstolos, mas a certeza, quando nós vamos pregar e falar de Jesus, precisa ser uma convicção em nosso coração. Isso precisa ser uma certeza para nós, para que nós não venhamos anunciar Jesus somente com os lábios, mas com a nossa vida e com o nosso coração também, né? Eu estava falando às vezes para a igreja que às vezes, isso é muito interessante, que Jesus ele falou muito a respeito disso na oração. Nós podemos orar como se estivesse rezando, que é uma oração ou somente pela mente, mas que não sai do coração, que se tornam palavras vazias. Mas existe uma questão na pregação também que é muito interessante. A pessoa, quando ele for pregar o Evangelho, ele pode pregar o Evangelho só com a mente, não com o coração. Ele pode pregar a palavra de Deus com muita sabedoria e eloquência, mas somente com conhecimento, e não com o coração dele. Às vezes a pessoa prega a palavra de Deus, ele prega, você sente que aquela pessoa está pregando, ele vive aquilo que ele está falando, ele se emociona, a gente percebe aquilo quando ele está falando. A gente acompanha a história dos grandes pregadores, né? Dos grandes pregadores, os homens de Deus do passado, que eles tinham essa capacidade quando eles pregavam a palavra de Deus. Eles emocionavam o seu público, não por técnicas psicológicas e técnicas que eles utilizam hoje para mexer com o emocional da igreja, né? Eles faziam isso porque quando eles pregavam a palavra do Senhor, as pessoas percebiam que aquela pessoa estava pregando de todo o coração. Eles não estavam simplesmente pregando com os lábios, eles estavam pregando com o coração também. Então essa convicção nossa, quando nós vamos pregar a palavra de Deus, também deve e precisa ser algo bastante importante nas nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
meus irmãos, a gente está falando muitas coisas, né, sobre esse processo de crescimento da igreja, né? Já falamos muito sobre a doutrina, né? E acredito, né, que os irmãos, que a igreja, os irmãos estão compreendendo, né, o evangelismo odierno, né? Atualmente, há dificuldades no avanço do evangelismo devido ao esfriamento do primeiro amor e avanço da apostasia. Mas isso para os salvos em Cristo não é novidade, pois esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais se aproxima este dia, o diabo, nosso adversário, se levanta contra os escolhidos de Deus, e sua arma mais poderosa tem um alvo: destruir as bases do evangelho puro. Ele está usando homens e mulheres sábios ou leigos com um falso ensino, fazendo afastar aqueles que se aproximam de Deus. Mas sabemos que as bases do evangelho puro estão em Cristo, a pedra viva. Então aqui nós vamos falar, como a gente estava mostrando para a igreja, essa convicção, esse poder importante, e o conhecimento doutrinário também, porque evangelização é desafio, né? Evangelização é desafio, e nós temos desafio em nossos dias. Nós temos o esfriamento por causa do aumento do pecado, da apostasia, e nesse sentido até importante, quantas pessoas a gente encontra frustrado por aí. Uma coisa interessante, a Luísa estava me falando isso, é que a gente tem que estar preparado para esse pepino complicado, né? A questão dos desigrejados e das pessoas frustradas com o evangelho. Infelizmente a tendência é crescer, infelizmente. É muito delicado, porque quanto mais tiver igrejas, que essas igrejas não focalizarem na doutrina bíblica do novo nascimento, na doutrina bíblica, vida de oração piedosa e as doutrinas bíblicas mesmo, mais cristão frustrado nós teremos. Por quê? Porque nós encontraremos igrejas com muito mais problemas internos. E essas pessoas, eles sempre dizem: eu converti naquela igreja, mas deu aquilo, outro, aí eu me afastei, e aí fica com aquela situação todinha. Então, para evitar essa situação, a igreja de Jesus enraigada e compromissada com a doutrina, com a vida piedosa, isso aqui é muito importante. Não quer dizer que não vai ter problemas, porque não existe uma igreja que não tenha problemas, mas vai resolver muita coisa que está acontecendo. Muita coisa que está acontecendo, infelizmente. Aí nós teremos pessoas muito mais frustradas. E essas pessoas, elas vão se deparar conosco quando a gente for evangelizar, com as suas argumentações, com os seus dilemas. Mas se nós ganharmos aquela pessoa, nós vamos estar salvando aquela alma. E aqueles desigrejados, né, que falam que o tempo não é importante, que eles que são a igreja de Jesus, e congregar não é importante mais, porque congregar somente para enriquecer liderança, né, é certo que nós temos o extremo disso, como nós já falamos, quanto mercenário nós temos, mas isso também é sinal de Jesus. Desde o período de Jesus tinha essas coisas, né? O apóstolo Paulo, ele fala muito a respeito disso e fala que tinha esses desafios. Isso não é novidade para ninguém, inclusive é um alerta de Jesus para a igreja nos últimos dias. Mas nós temos que saber quem é e quem não é, né? Aquelas igrejas que têm realmente uma ortodoxia bíblica, né? Aquela igreja que segue uma tradição bíblica, cristocêntrica, baseada na palavra de Deus, né? Que se dedica para viver o evangelho genuíno, como diz a palavra do Senhor, como diz Paulo. Paulo sempre falou isso,
a sua carta aos Gálatas, ele apresenta o Evangelho muito bem esclarecido na carta dele aos Romanos. Então, nós vamos encontrar esses desafios por aí. E nós precisamos estar preparados, porque Jesus nunca foi congregar, ele não aboliu, não existe texto que Jesus aboliu a sua igreja de se reunir, de se congregar, que ele diz: olha, templo não tem importância nenhuma, não é mais importante o templo. Não existe texto bíblico que fala isso, que não tivesse um valor. Muitas das pessoas que são desigrejadas, que estão longe da congregação local, elas só ainda estão lá porque elas já têm uma fé estabelecida. E por que elas têm uma fé estabelecida? Porque elas foram discipuladas por alguém. Porque é quase impossível você pegar uma pessoa que é nova convertida e dizer para ele não congregar, para ele permanecer na fé. Se ele não permanecer sem orientação, é muito difícil. E geralmente quem está ali, aqui eu estou na minha casa, não preciso ir para a igreja. Talvez ele tente até guardar a sua fé, mas ele já passou um bom tempo na igreja. Ele já tem uma estrutura, né? Ele já tem uma estrutura. Então, de certa forma, é até meio complicado, porque a pessoa está falando de algo que foi importante para a fé que ele tem agora. Ele está menosprezando algo que foi importante, né, para o seu próprio desenvolvimento espiritual. O que ele tem, que ele sabe, ele veio de alguém que ensinou ele através da igreja organizada, de lideranças que ensinaram ele. Então, isso aqui é uma questão muito delicada mesmo. Às vezes eu falo, é impossível você construir igrejas hoje, ela não ser organizada como instituição, porque a igreja tem um monte de compromisso jurídico. Não é mais como era no período da igreja primitiva. A gente tem um monte de compromisso jurídico, né? A igreja precisa se organizar em cartório, teatro, um monte de coisa. A igreja precisa fazer declaração de imposto de renda, né? Ela precisa ter alvará de funcionamento, ela precisa ter um monte de coisa. Então, como uma instituição, é muito difícil. Se ela não fizer isso, ela é ilegal. E aí a gente fica complicado também na Bíblia, que a gente está funcionando legalmente, né? É uma questão bastante delicada. E a Bíblia mandou a gente congregar. E quando fala de congregar, fala de se reunir, né? Se reunir para buscar a Deus. A gente tem isso, né, lá em Hebreus, né? Hebreus é 10, 23. Hebreus, vê aí. Né? Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então ele está dizendo: olha, não deixe a congregação de vocês, onde vocês se reúnem para adorar a Deus, como é costume de alguns, principalmente quando se aproxima aqueles dias. A igreja primitiva, ela sempre se reuniu no local. Aqui é uma igreja. É uma igreja aqui, nós não temos um templo em si, mas esse prédio agora é um templo, onde nós estamos reunidos para cultuar e buscar a Deus. A igreja primitiva, eles se reuniam na casa do irmão, em qualquer lugar ali, mas eles se reuniam, eles congregavam. Por que no século I, lá da igreja primitiva, eles não construíram um templo? Porque o cristianismo era ilegal. Só depois de Constantino, quando Constantino vamos dizer assim, se converte, entre aspas, né, se converte ao cristianismo, é que ele fica muito feliz, né? E aí Constantino era o imperador. Mas eu sou imperador, né? A religião do império agora, nós não podemos ficar, nós temos que ter um tempo unido,
vamos fazer um templo unido. Aí começou a construir aqueles grandes templos, né? Aquelas grandes catedrais que eles construíam, né? Que ficou sendo a potência, né, do Império Romano, né? Como nós sabemos ali no primeiro período ali da igreja, né? Então nós observamos essa verdade aí. Mas o tempo tem um valor. Desde Davi, no Antigo Testamento, e muitos textos bíblicos sempre tem um valor para nós reunirmos, para buscar a Deus e para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, né? Então nós somos membros do corpo de Cristo e nós reunimos é que formamos a igreja de Jesus, né? Somos membros do corpo de Cristo. Então é um ponto importante. Nós temos muitos desafios em nossos dias e nós precisamos estar preparados para muitas coisas. O esfriamento, como está acontecendo aí, quantas e quantas pessoas desenganadas com a fé cristã, desenganadas com o Evangelho, nós encontramos por aí. Mas acima de tudo existe o investimento do diabo, que também sabe que está chegando os últimos dias. O que ele quer? Que a igreja fique presa de quatro paredes. O que ele quer? Que a igreja não saia, que a igreja não testemunhe. Sabe por quê? Quanto mais a gente ficar aqui, mais essas ideologias elas vão proliferar. Porque essas pessoas eles vão falar o que eles entendem, eles vão contar, e eles vão contaminando na sociedade. A igreja aqui, a igreja que conhece a verdade. Porque eu não vou querer desse jeito, não, meu irmão. A Bíblia diz que é assim, assim. Eu não sabia. Não, mas mesmo assim eu não quero saber. Não, mas a Bíblia fala que a gente tem que ser assim, lá no livro tal, diz assim. Jesus falou que é dessa forma. Ele disse, eu não sabia. Então, se você mostrou para ele a verdade, vai passar o tempo, aquela pessoa, aquela semente vai frutificar. Se ele aceita Jesus, ele tem pessoas do relacionamento dele, ele vai influenciar aquelas pessoas também. Ele vai dizer, não, eu pensei que era assim também, mas eu aprendi e me disseram que era desse jeito aqui, assim. Com isso, a nossa sociedade também vai ser beneficiada. A nossa sociedade vai ser beneficiada. Talvez, de certa forma dizendo isso, eu até me lembro da questão que eu estava falando para a igreja, que em muitos lugares que a gente pregou o Evangelho, o poder de Deus principalmente, né? Mas faz até sentido com isto aqui, que almas não se converteram, mas o lugar mudou. Por que não mudou? Porque tinha pessoas que estavam ouvindo a palavra, e querendo ou não, a palavra de Deus não volta vazia. Essas pessoas refletiram sobre o que estavam fazendo. E as forças do mal que estavam dominando a mentalidade delas, a palavra de Deus também veio, né? E começou a fazer alguma coisa na mente e no coração daquelas pessoas. E houve um freio da iniquidade. Por isso é importante demais. Ninguém se converteu, meus amados, mas a gente pregou a palavra. Meus irmãos, quando a gente vai pregar, ninguém consegue mensurar o efeito do trabalho de evangelização. Ninguém consegue. Ninguém. Talvez gente que está em casa chorando, você pregando. Às vezes a pessoa sabe que a pessoa se converte. Vocês estavam falando e eu estava lá dentro da minha casa escutando, quase morrendo. Vocês estavam falando, eu estava lá ali, mas eu estava escutando. Eu vi quando vocês estavam ali, eu estava falando ali, eu estava ouvindo. Só quando a pessoa vem testemunhar, talvez o Espírito Santo também pode nos fazer perceber, é que a gente vai ter noção do impacto que Deus faz através do trabalho de evangelização. Os cultos de rua, eles são muito importantes nesse sentido também. Eles são muito importantes, né? Eu estava falando para os irmãos, né? A gente fez o culto no campo de Poço, aquele culto ali Deus fez algo. Só o culto que a gente fez lá, né? A igreja estava concentrada. É até interessante o culto lá, que a gente falou para a igreja, que o cultarismo mostrava que era cachorro brigando no meio do culto, era gente arrebentando o cabo de microfone, era pequeno.
derrubando as coisas, mas por incrível que pareça, olha que a gente foi fazer o culto lá no período, o negócio estava meio ruim pro lado de lá. A gente estava pregando de frente lá para. E ele depois até me esqueci que eita meu Deus, eu falei tanta coisa aqui. E ele disse, rapaz, esse aqui pastor até é bravo, está falando aqui, não é para nós. Depois até ele disse, eita meu pai, já pregou, agora Jesus se responsabiliza. Imagina, né? E justamente os arquivos, né? Mas aí a gente viu o resultado, né? A gente viu o resultado, né? No outro dia a gente foi para o trabalho, a gente viu o resultado. Né? Como é que o seu Deus é maravilhoso demais, meus irmãos, né? A gente está falando também do trabalho, né? Do evangelismo que a gente fez também com a mocidade, né? Fizemos o trabalho, né? Foi muito bom o evangelismo, né? Os jovens, praticamente foram todos os jovens, né? A gente fez, como diz o princípio bíblico, nós oramos, nos preparamos e graças a Deus que oramos, porque no dia que os jovens foram bastante desafios, né? Eu ainda presenciei algumas condições, né? De chegar, abordar pessoas assim delicadas, mas é assim, né? Essas que a gente nem leva em conta, porque a gente não sabe o que Deus tem para fazer. Inclusive, eu sempre conto meu próprio exemplo, né? Para mim, eles nem pregavam, né? Porque quando eles chegavam na rua lá de casa, eu já trancava a porta e me escondia, né? Eu ficava só espiando pelo buraco da fechadura. Né? Aí pregava para o colega meu e eu abria a janela, só que eu fazia, entregando para o colega meu, ele estava me olhando. Eu abria a janela e ficava caçoando ele. Porque ele estava pregando para mim e fazendo caçoada para o outro. Ele ficava só olhando para mim triste, né? E eu caçando ele, olha só. Então essas questões aí a gente nem. Hoje a gente está aqui pregando, né? Pregando o Evangelho. Então a palavra de Deus é poderosa. Então, o inimigo sabe, meus irmãos, ele quer nos manter estagnados, né? Então precisamos conhecer, precisamos pregar, precisamos do poder, precisamos da autoridade e precisamos da ousadia, né? Nós estamos aqui na cidade de Penal, vai para cumprir uma missão. Esse ministério está aqui para cumprir uma missão, que é anunciar a palavra de Deus, né? É pregar a palavra do Senhor. Nós vamos em Mateus 16, 18 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. 1 de Pedro 2, verso 4, Mateus 16, verso 18. Nós vamos falar sobre os desafios ordinários dos nossos dias dentro da evangelização. Então, o primeiro amor é uma questão. Esse aqui eu acho incrível, que o novo convertido, quando ele vem para Jesus, ele não tem nenhum conhecimento, mas ele tem um primeiro amor. E incrível que ele traz um monte de alma para Jesus. E quando a pessoa passa um tempo na igreja, que ele adquire um monte de conhecimento, ele não traz mais nenhuma viva alma para Jesus, mas nem umazinhas que nem uma ovelhinha, né? Ele não consegue fazer mais uma criancinha teimosa para Jesus. Isso, né? Nós temos aqui uma palavra que foi dada por Jesus à igreja dele, né? Então ele está dizendo: as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, né? Como ele diz aí em Mateus 16, 18, né? Nós temos essa garantia. Então Satanás é o grande opositor da obra de Deus, criando muita situação, ideologias, filosofias contrárias, distorcendo a doutrina bíblica. Paulo fala demais isso para Timóteo nas suas cartas pastorais, tanto 1ª, 2 Timóteo, né, como também para Tito, né, ele fala sobre desafios do
cenários que seriam enfrentados e que ele precisava estar atento para orientar a igreja. Então, nós temos esse tipo de ataque em nossos dias também. 1 Pedro 2:4. À medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então nós sabemos aí, né, como vai dizer aí, a base da mensagem que nós pregamos deste Evangelho está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que é a nossa rocha e que é essa pedra viva e que é a base da mensagem que nós pregamos, né? Nós não podemos nos intimidar de anunciar e falar do amor de Deus para as almas necessitadas. O evangelismo pessoal. O evangelista deve ter certeza da eficácia do seu trabalho. O evangelho, ele é o poder de Deus, como nós sabemos, diz Romanos 1,16. O trabalho do evangelista, daquele que prega, agrada a Deus. Romanos 10, versículo de número 15. Fomos nomeados para dar frutos para o Senhor. João 15, versículo de número 16. Deus está contemplando as suas criaturas. Seu coração sofre quando os seus filhos gemem aos pés do sofrimento. Ele se entristece quando os jovens se entregam aos vícios, roubo, prostituição. Ele também, entre aspas, sofre quando um lar se desmorona. Então, Deus, meus irmãos, Ele está preocupado como a sociedade se encontra. A gente fica triste demais por esse jovem. Vocês acham que Deus também não fica, entre aspas, vamos dizer assim, compadecido? Não, vamos dizer assim, Deus não fica compadecido com a situação que estes jovens estão? É claro que sim. Ele criou eles. O que Deus deseja que nós façamos por esse jovem? Se a nossa sociedade está assim, pessoas estão morrendo, as famílias estão morrendo, o que Deus deseja que nós façamos por estes jovens, como igreja, e por essa sociedade, pelas famílias que estão assim? O que Ele quer? Hein? O que Ele deseja que a gente faça por essas pessoas? Oi? Isso, pregar o evangelho para essas pessoas. Pregar o evangelho para elas. Se a gente observar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele olhava aquelas multidões, Ele ficava compadecido delas. Eram como ovelhas que não tem pastor. E Ele se esforçava muito por pregar, porque Ele sabia a situação que ela estava. Meus irmãos, o evangelho é poderoso. Assim como esse texto aqui de Pedro e João, quando eles oravam à porta do templo chamada Formosa, né, e aquele homem estava enfermo, o evangelho ele é pleno. Por mais que a gente ajude uma pessoa, dê assistência para ele, uma cesta para ele, mas nossa ajuda não vai transformar uma pessoa como o evangelho pode fazer. Então o homem queria o quê? Aquele homem estava querendo uma esmola. Ele não podia trabalhar, estava pedindo esmola. Ele disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te levanta e anda. Né? Aquele homem foi curado, Jesus foi apresentado para ele, e ele foi alcançado pelo poder de Deus. E consequentemente a vida dele foi transformada. Jesus, ele transforma o homem moralmente, ele transforma o homem socialmente, e essa transformação começa espiritualmente. O evangelho transforma o homem completamente. Por isso é importante a pregação da palavra do Senhor. É o maior bem que nós podemos fazer por alguém. Então Deus, Ele se compadece, entre aspas, ele sofre e se entristece
a situação que as pessoas e as famílias, os jovens se encontram dominados pelo crime, morrendo do crime organizado. Ele está vendo tudo isso, mas ele não vai dar uma solução. Não, ele já mandou o seu filho para morrer em favor da humanidade. Então, meu Deus, esse pessoal não tudo assim, qual é a solução que Deus tem para essas pessoas? Ele já deu a solução. A solução dele foi mandar Jesus. Agora, quem tem que ir até essas pessoas pregar somos nós. Esse negócio aqui é muito complicado. Às vezes, como eu falo para a igreja, porque a organização de uma cidade pesa sobre nossos ombros. É certo que os órgãos governamentais têm muito dever com isso? Tem. Mas nenhuma instituição pode fazer o que a igreja faz. A gente precisa pregar para essas pessoas, porque para fazer o diabo recuar e a natureza humana ser transformada, só Jesus. E só a igreja tem condição de fazer isso, tem essa autoridade. Romanos 10:15, João 15:16. O trabalho daquele que prega, daquele que evangeliza, agrada ao Senhor. Romanos 10:15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como formosos os pés que anunciam a paz, que anunciam coisas boas. Então ele está dizendo que os pés daquele que pregam a paz, que anunciam o evangelho, quão formosos são os pés dessas pessoas, né? Aquelas pessoas que gostam de pregar, que pregam, elas serão galardoadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É uma tarefa muito nobre. Nós vamos ver aqui também João 15:16. Nós precisamos frutificar. Meus irmãos, se cada um de nós nos esforçasse para ganhar uma pessoa para Jesus, para trazer uma vida para Jesus, uma vida para Jesus. Será porque alguns conseguem? Interessante que quem consegue dar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quem não consegue dar nem uma ovelha assim é para Jesus. Ganhar uma alma, irmão, não é difícil, porque Jesus ele quer isso. Como é que pode ser uma tarefa impossível? A gente não venha fazer isso, nós somos chamados para ganhar ou para evangelizar. Se Deus ele quer isso, meu Deus do céu. Será que eu pergunto, meus irmãos, mais preocupado com que a alma se converta no crescimento da igreja em número, em quantidade, em número e qualidade doutrinária é Jesus. Qualidade doutrinária e transformação de vidas para os poderem para o céu, como a igreja se mancha, se mácula e se ruga pela lavagem da palavra de Deus. E em número são pessoas que são tiradas do mundo, das mãos do diabo para Jesus, são salvas pelo poder de Deus, né? Serão transportadas do império do mal para o Filho de Jesus Cristo, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É um transporte que o nosso Deus faz, tirando as almas do poder do mal, trazendo a pessoa para a presença do nosso Senhor Jesus de Nazaré, né? É uma transferência feita pelo nosso Senhor. João 15, verso 16. Nós precisamos frutificar. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que façam discípulos, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu não pedisse ao Pai, Ele vos conceda. Então Jesus falou isso para o discípulo dele. Disse: olha, não foi vocês que me escolheram, foi Ele que escolheu vocês. Será que eu poderia dizer que Jesus nos escolheu também? Fomos nós que escolhemos Jesus, Jesus que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu para quê? Nós que já estamos aqui, segundo esse texto bíblico, para nós irmos e darmos frutos. Então nos chamou para ganhar almas.
nós estamos aqui para ser instrumento do Senhor, para ganhar almas para o nosso Deus, né? Para ganhar almas para o nosso Senhor. Então, isso é muito importante, meus irmãos. Como eu falo, não deixe tua consciência ficar, você passar 3, 4, 5 anos na igreja e não ganhar uma alma para Jesus. Faça uma análise da sua vida. Já vai entrar outro ano e muitos vão entrar e não ganhar nenhuma almazinha sequer para Jesus. Faça um compromisso. Quando chegar 2025, meu Deus, não deixe de ser eu chegue, porque Jesus vai chegar e vai te achar com vazia. Porque quanto mais dias passam, mais a nossa partida da terra se aproxima, e mais a volta de Jesus também chega. Aí você é o que? Um frequentador de igreja? Frequentar a igreja é importante, mas nós não podemos ser um religioso frequentador de igreja. Só frequentador de igreja. Nós estamos aqui para aprender, para colocar em prática lá fora aquilo que nós estamos aprendendo aqui do nosso Senhor Jesus. Então isso é importante. Nós somos instrumentos do Senhor. Você jovem, você homem de Deus, jovem de Deus, mulher de Deus, você é instrumento de Deus para ganhar almas para o Senhor. Até você, criança, que já conhece a respeito da fé, é um instrumento para ganhar almas para o nosso Deus. Então a solução é Jesus. Então estão todos perdidos? Uma pergunta não. Deus deixou a igreja de Jesus Cristo incumbida de entregar a mensagem da salvação, né? Ou seja, Deus realizou o projeto, quer salvar essas pessoas e entregou responsabilidade para a igreja. Quem é a igreja? A igreja é quem? Hein? Quem? Nós somos a igreja. E a responsabilidade, meus irmãos, ela pesa sobre os nossos ombros, né? Em vez de ficar de olho no rebanho do outro, em vez de ficar causando problema para o amigo pastor, para o amigo obreiro, sem respeito ético ministerial com o trabalho do outro, vamos em busca das almas que estão perdidas. Fulano está aceitou Jesus, graças a Deus abençoe ela, meu irmão. A decisão que ele tomou, fica na tua igreja, Deus te abençoe. Só se for uma seita, né? Mas se a gente sabe que é uma igreja que se esforça para pregar a palavra, Deus te abençoe, né? E que fique na fé, com a maior decisão que você tomou. Então vamos fazer nossa parte, né? Cumprir o dever que o Senhor nos entregou, que é anunciar a sua palavra em nome de Jesus, né, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê capacidade, que Deus nos dê sabedoria, né, meus irmãos? Porque eu vi inúmeras vezes Deus falando sobre este ministério, que era um projeto de evangelização. Eu louvo a Deus porque a igreja tem compreendido isso, meus irmãos, tem entendido. Nós vamos chegar a um tempo difícil. Eu falo para visitante, para as almas, para a pregação, que é a questão do período chuvoso. Vai chegar agora o inverno, e a gente precisa estar aquecido pelo poder de Deus. Nós precisamos voltar para o primeiro amor, meus irmãos, e voltar a anunciar Jesus para as almas perdidas, dizendo que Jesus é o caminho porque Ele é, dizendo que Jesus é a esperança porque Ele é, dizendo que Jesus é a saída porque Ele é a saída, dizendo que Jesus é a solução porque Ele é a solução, e dizendo que Jesus é o único Senhor e Salvador porque Ele é o único Senhor e Ele é sim o único Salvador. Que Deus nos desperte, nos capacite e nos ajude para pregar sua palavra em nome de Jesus. Amém. E louvado seja